No mundo capitalista, a autocobrança se tornou uma prisão invisível. Bom, nem sempre, mas invisível. Sob aquele discurso sedutor de evolução, de desenvolvimento contínuo, somos levados a acreditar que nunca somos bons o suficiente, que sempre há mais a fazer, mais a alcançar, sempre para chegar naquele ideal. Mark Fisher, no seu conceito de realismo capitalista, nos alerta sobre essa lógica que nos faz internalizar a ideia de que não há alternativa ao sistema capitalista e que a nossa única saída então é nos adaptarmos constantemente a ele. É mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, não é mesmo? Ao contrário das antigas sociedades da disciplina, essa cultura da disciplina, onde o controle ele era exercido por instituições externas, hoje nós mesmos assumimos o papel de vigias da nossa vida. Nós nos cobramos para sermos produtivos, para sermos inovadores, para sermos bem-sucedidos, como se isso definisse o nosso valor. E se a gente não fizesse isso, então nós seríamos fracassados, Ele diz, tem um trecho aqui no livro que eu vou ler para vocês, e é uma frase que eu gosto muito, então é o livro do Realismo Capitalista, do Mark Fisher. Ele diz: parece mais difícil imaginar o fim do regime da avaliação do que parecia imaginar o fim da escravidão. Então, com toda essa cobrança que a gente tem, a gente acaba, escravizado. E o resultado, então, é uma angústia silenciosa, nem tanto às vezes, e uma sensação de fracasso permanente. Pois esse ideal capitalista, ele sempre é inatingível. Ele, na verdade, só serve para fazer com que a gente continue ali fazendo essa roda toda girar. Então, assim, dessa forma, o realismo capitalista, ele nos aprisiona, não com correntes visíveis, mas com uma ilusão de liberdade. Então acreditamos que estamos no controle, mas na verdade somos escravos de uma narrativa que nos diz que nunca podemos parar de correr, de realizar, de fazer, nunca. A gente não tem direito a descanso. Talvez a verdadeira liberdade, então, esteja em questionar essa lógica e buscar formas de existir que não dependam dessa constante autoexploração. Ele diz também, na continuação daquele trechinho que eu li, esse fatalismo só poderá ser combatido seriamente pela emergência de um sujeito político novo e, entre parênteses, e coletivo. Esse é um tema muito recorrente, nas sessões, de psicoterapia, nas análises, em que existe uma cobrança muito grande, tá todo mundo se cobrando muito, e isso acaba aparecendo na clínica, obviamente, porque essa é uma demanda. E aí a gente vai falar então da questão desse sujeito político novo, que ele traz. Mas antes mesmo de olhar nesse novo, a gente precisa olhar para aquilo que há nesse sujeito. Que sujeito é esse? Porque a internalização da autocobrança, ela também pode ser entendida a partir da psicanálise como um processo, então, que começa desde as nossas primeiras relações. Então, Freud mesmo, ele nos mostra, que o eu não nasce pronto, mas se forma a partir das interações com o outro, especialmente na infância. O Winnicott depois, que vocês sabem que é uma referência para mim, também traz isso muito fortemente, o quanto que as nossas relações, aquilo que o outro, ele também faz um papel ali de espelho pra gente. Então, a importância desses ambientes e desses cuidadores na construção desse self ali pro Winnicott. E se a gente for pensar que nós, o sujeito, ele existe dentro de uma família, essa família como um sistema, que existe dentro de um outro sistema, social, e aí dentro dessa sociedade. Então, tudo isso acaba chegando de alguma forma. Então, se esses ambientes, eles forem marcados por exigências excessivas ou expectativas irreais, nós vamos internalizar essas cobranças como se fossem nossas. A gente vai carregar elas como uma voz, interna, que nunca vai nos deixar em paz. Essa voz que hoje nos pressiona a sermos sempre produtivos, evoluídos, pode ser um eco das demandas que absorvemos ao longo da nossa vida, e aí a gente tem esse grande outro capitalista dessa sociedade que pra gente existir aqui vai reforçando isso cada vez mais. Então o eu, ele acredita ser autossuficiente e responsável por seu sucesso ou fracasso. E ele é, na verdade, uma construção social que é moldada por um mundo capitalista que valoriza o desempenho acima de tudo. E reconhecer isso é o primeiro passo para questionar de onde vem essa cobrança e, quem sabe, encontrar um jeito de viver que não dependa tanto dessa aprovação externa ou dessa ilusão de um eu perfeito, o eu ideal que está internalizado. Então a gente vai falhando, nessa repetição. Esse é o objetivo. Não basta a gente combater só essa cobrança no fora ou só no dentro, porque no final das contas não há uma separação tão clara assim. Então não há um sujeito que se faz sozinho, e sim sempre a partir do outro. Só há sujeito se há um coletivo. Então, é isso. Um beijo e até.